Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros irmãos e irmãs, estamos dando sequência à leitura do Tratado da Verdadeira Devoção. Hoje leremos da página 41 até a página 46, para aqueles que estão com o livro da editora Eclésia, ou do número 37 ao número 48, para aqueles que estão com outras traduções. O tema trata, nesses pontos, acerca da necessidade de Nossa Senhora para a nossa salvação e de como Nossa Senhora forma e nos conduz a uma alta perfeição. Santidade, perfeição, no amor a Deus, né? Bem, vamos iniciar a leitura. Disto que acabo de dizer, deve-se concluir com evidência, primeiro, que Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela só pode neles fazer sua morada como Deus Pai lhe ordenou, formá-las em Jesus Cristo e Jesus Cristo nelas, lançar em seus corações as raízes das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todas as suas obras de graça, se tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo, que, tendo-lhe dado poder sobre seu Filho único e natural, também deu a ela esse poder sobre seus filhos adotivos. Não somente quanto ao corpo, o que seria pouca coisa, mas igualmente quanto à alma. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus é o rei por natureza e por conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração e no interior do homem, de acordo com as palavras, o reino de Deus está dentro de vós. Da mesma maneira, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, vale dizer, em sua alma, e é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, com os santos, a Rainha dos Corações. Segundo, é necessário concluir que, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus, com uma necessidade que chamamos de hipotética, como consequência da sua vontade, ela é bem mais necessária aos homens para que cheguem ao seu fim último. Portanto, não se deve misturar a devoção à Santíssima Virgem com as devoções aos outros santos, como se a necessidade dela não fosse maior que a destes, e fosse apenas algo complementar. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o erudito e devoto Juiz Lípcio, doutor de Luvânia, e muitos outros, provaram de maneira irrefutável, como consequência do sentir dos padres, entre outros de Santo Agostinho, de Santo Efrém, diácono de Edessa, de São Cirilo de Jerusalém, de São Germano de Constantinopla, de São João Damasceno, de Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação, e que é uma marca infalível de reprovação, na opinião até mesmo de Ecolampádio e de alguns outros hereges, não ter estima e amor pela Santíssima Virgem, e que ao contrário é uma marca infalível de predestinação, ser inteira e verdadeiramente devotado ou devoto. As figuras e as palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam, os sentimentos e os exemplos dos santos o confirmam,
A razão e a experiência o ensinam e demonstram o diabo mesmo e seus adeptos, premidos pela força da verdade, foram frequentemente forçados a admiti-lo, ainda que a contragosto. De todas as passagens dos santos padres e dos doutores, das quais fiz uma grande compilação para provar esta verdade, relato apenas uma, a fim de não ser excessivamente prolixo. Ser-te devoto à Santa Virgem, diz São João Damasceno, é uma arma de salvação que Deus doa àqueles a quem quer salvar. E eu poderia aqui aduzir inúmeros relatos que provam o mesmo ponto, entre outros, um que consta nas crônicas de Santo Domingos, quando 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege, perto de Carcassona, onde Santo Domingos pregava o rosário, foram obrigados, para sua própria confusão, por uma ordem dada pela Santíssima Virgem, a admitir numerosas e consoladoras verdades atinentes à devoção à Santíssima Virgem, com tamanha força e clareza que, mesmo que a pessoa seja pouco devota à Santíssima Virgem, é impossível ler sem derramar lágrimas de júbilo essa história autêntica e o panegírico à devoção à Santíssima Virgem, feito a contragosto pelo diabo. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, para que operem em sua salvação de maneira pura e simples, ela o é ainda mais àqueles chamados a uma perfeição particular, e não creio que uma pessoa possa contrair uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e uma grande dependência do seu auxílio. Foi somente Maria que encontrou graça diante de Deus, sem o auxílio de nenhuma outra pura criatura. É somente por ela que todos os que encontraram graça diante de Deus a encontraram, e é somente por ela que todos os que ainda virão a encontrarão. Ela era cheia de graça quando foi saudada pelo arcanjo Gabriel, e foi de maneira superabundante coberta de graça pelo Espírito Santo, quando ele a cobriu com a sua sombra inefável. E ela de tal maneira aumentou de dia a dia e de momento a momento essa dupla plenitude, que chegou a um patamar imenso e inconcebível de graça, de maneira que o Altíssimo fez dela a única tesoureira dos seus tesouros e a única dispensadora das suas graças, a fim de enobrecer, elevar e enriquecer quem ela quiser no caminho estreito do céu, a fim de fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, a fim de dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é por toda a parte e sempre o fruto e o filho de Maria. E Maria é por toda parte a árvore verdadeira que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Foi somente Maria que Deus doou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, e daí fazer outros entrarem. É somente Maria que faz entrar no paraíso terrestre os miseráveis filhos de Eva infiel, para que aí caminhem agradavelmente com Deus, se ocultem com segurança de seus inimigos e para aí se alimentarem deliciosamente e sem temer mais a morte, com o fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para aí beberem com grandes goles as águas celestes desta bela fonte que aí jorra com abundância. Ou melhor, ela mesma é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem e bendita da qual Adão e Eva, os pecadores, foram expulsos. Ela só admite que aí entrem aqueles e aquelas que lhe aprouverem, para deles fazer santos. Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, de acordo com a explicação de São Bernardo, todos os ricos do povo suplicarão vossa face de século em século, e particularmente no fim do mundo vale dizer que os maiores santos, as almas mais ricas em graças e em virtudes,
serão os mais assíduos em suplicar a Santíssima Virgem e em tê-la sempre presente como seu mais perfeito modelo para imitá-la e como seu poderoso auxílio para socorrê-los. Eu disse que isto ocorreria particularmente no fim do mundo, e logo, pois o Altíssimo com sua Santa Mãe hão de formar para si grandes santos, que superarão em santidade a maioria dos outros santos, na mesma medida em que os cedros do Líbano superam em altura os pequenos arbustos, conforme foi revelado a uma santa alma, cuja vida foi escrita por um grande servo de Deus. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que palpitarão por todos os lados, e elas serão singularmente devotadas à Santíssima Virgem, iluminadas por sua luz, nutridas com seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob a sua proteção, de maneira que combaterão com uma mão e edificarão com a outra. Com uma mão elas combaterão, derrubarão e esmagarão os hereges e as suas heresias, os cismáticos e seus cismas, os idólatras e suas idolatrias, e os pecadores e suas impiedades. E com a outra mão elas edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus. Vale dizer a Santíssima Virgem, chamada pelos santos padres o templo de Salomão e a cidade de Deus. Eles conduzirão todo o mundo por suas palavras e exemplos, a sua verdade, a sua verdadeira devoção, fato que lhe suscitará numerosos inimigos, mas também grandes vitórias e uma grande glória somente para Deus. Foi isto que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu século, como ele anotou de maneira suficiente em uma de suas obras. É isso que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58, cujas palavras são as seguintes: O Senhor reinará em Jacó, e em toda a terra. Eles se converterão à tarde, e padecerão fome como cães, e rodearão a cidade para encontrar o que comer. Essa cidade que os homens encontrarão no fim do mundo, para se converterem e para saciar a fome que terão de justiça, é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo, cidade e cidadela de Deus. Então, acabamos de ler esses pontos, essas páginas, e elas tratam no início da necessidade de Maria para a salvação da nossa alma, e também, como um ponto muito importante, como ela é necessária particularmente nos últimos tempos, né? Os tempos de perseguição, tempos de apostasia, tempos de rebeldia extrema contra Deus, e aqueles que serão a ponta de lança contra esta revolução, São Luís aponta, são aqueles mais devotados à Santíssima Virgem. Esses ares de revolução que se espalham por toda a face da terra e que precisam ser combatidos pela santidade dos filhos de Deus, essa santidade e estes filhos de Deus serão reconhecidos naqueles que amam e se entregaram e se entregam a Nossa Senhora. Por isso ser tão atual e tão necessária a consagração segundo este método. A revolução avança a passos largos a cada década. Em décadas passadas, era um espaçamento maior de décadas. Mas conforme esses ares vão penetrando, a revolução vai avançando cada vez mais rápido. Mas ao mesmo tempo, a necessidade da Virgem, reconhecida nos seus filhos, aumenta silenciosamente, mas também em proporção muito alta, sem fazer barulho, com muita humildade, como é Nossa Senhora e como são aqueles escravos de Nossa Senhora. E é isso que nós desejamos, né? Desejamos ser
o que o texto aponta aqui, santos, santos. E ser santo, não numa visão moralista, mas ser santo numa visão de uma alma que reconhece quem é Deus. Reconhece quem é Deus, reconhece o amor de Deus e é impelido do mais profundo da sua alma a corresponder. Essa correspondência, São Luís diz, essa correspondência como um sinal de predestinação, nós vemos uma devoção à Virgem Maria. Irmãos, que nós possamos acolher isso no nosso coração e viver. E pedir a Deus a graça de sermos devotos da Santíssima Virgem Maria, filhos, escravos. E dizer isso, a devoção à Virgem Maria é cristocêntrica. Nós estamos dizendo que assim o somos para Cristo também. Se os filhos das trevas são tão barulhentos e fazem tanta expressividade em meio às realidades do mundo, né? Nós queremos ser filhos da luz, filhos de Deus, filhos de Nossa Senhora, escravos, na sua simplicidade, humildade, mansidão e até, por que não, escondimento, cumprindo aquilo que nós precisamos cumprir. Que Deus assim nos ajude, pela intercessão de Nossa Senhora e de São Luís Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.